E essa decisão era tão firme que Paulo não mede os custos do que isso podia representar para a vida dele. Não interessa se isso vai representar confronto. Não interessa se isso vai representar prejuízos à minha vida. Estou disposto a cumprir isso. Estou decidido a ser mensageiro, ainda que a minha vida seja o preço para lhes anunciar o Evangelho. É triste o fato que muitos mensageiros hoje em dia têm deixado de lado esta decisão firme. Até dizem que nutrem no coração essa decisão de ser mensageiros, mas a verdade é que perderam o foco. Já não agem mais como um fiel soldado que não se envolve em serviço desta vida, porque tem esse único objetivo, um foco unidirecional: satisfazer aquele que o arregimentou. Mas estão tão envolvidos com tantas coisas que se esqueceram que Jesus Cristo havia dito: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, sede minhas testemunhas aqui em Várzea Grande, em Cuiabá, Mato Grosso, o Brasil e até os confins do mundo. Se ocupam com as tarefas do dia a dia, se esquecendo que antes das tarefas do dia a dia há uma tarefa comissionada pelo próprio Senhor Jesus. Para não falar dos pregadores de púlpito ou profissionais que também têm perdido esse foco. Você é um mensageiro decidido. Mas além dessa decisão firme, o verdadeiro mensageiro do Evangelho tem a seguinte característica: ele está compromissado em anunciar uma mensagem simples. O mensageiro do Evangelho apresenta uma mensagem simples. Quando Paulo nos diz que optou para pregar aos coríntios de maneira simples, devemos entender que ele aqui estava fazendo uma renúncia pessoal em prol do Evangelho. Não é difícil de constatarmos que Paulo tinha todas as condições de ser um pregador pomposo, isto é, que ostentasse um estilo retórico que impressionaria as pessoas, simplesmente pela linguagem rebuscada ou a técnica de comunicação. Paulo era da cidade de Tarso. E Tarso era uma cidade universitária tanto quanto Alexandria ou Atenas. E embora nós saibamos das letras do Evangelho que Paulo havia sido formado aos pés de Gamaliel, isso não significa dizer que Paulo não tenha estudado antes na sua própria cidade, a cidade de Tarso. E que ali então tivesse tido contato com a filosofia, com várias áreas do conhecimento. Paulo conhecia muitos filósofos, seus ensinos. Isso nós podemos perceber dos próprios escritos de Paulo. Por exemplo, quando Paulo pregou no Areópago em Atenas, ele disse: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito.
porque dele também somos geração. Aqui, o apóstolo Paulo estava citando um filósofo. Paulo estava citando um mestre renomado, chamado Aratus, astrônomo, tão famoso não só naquela época, inclusive dentre os astrólogos atuais, que uma das crateras da Lua recebe o nome exatamente dele, Aratus. Ao escrever a Tito, Paulo cita Epimênides, um poeta, filósofo de Creta. E aqui mesmo nessa carta, ao dizer, as más conversações corrompem os bons costumes, Paulo está citando um mestre, filósofo, poeta e comediante grego, Menander. Ou seja, Paulo tinha conhecimento da filosofia. Aliás, se existia alguém dentre os apóstolos que era capaz de impressionar sua audiência com citações de poetas, filósofos e historiadores da época, bem como demonstrar conhecimento profundo no judaísmo, esse alguém era Paulo. Entretanto, amados, como podemos ler na sua segunda epístola aos Coríntios, a presença de Paulo entre eles, Paulo mesmo diz, foi considerada fraca e desprezível. Ou seja, Paulo optou por ser um mensageiro simples, deixando de lado eloquência, recursos de retórica, conhecimento intelectual, ainda que tudo isso fossem e sejam legítimos e não pecaminosos em si. Paulo deixou tudo isso com a finalidade de, pela simplicidade, não anular a cruz de Cristo. O grande pregador reformado inglês, Charles Spurgeon, o qual recebeu o título dentre os protestantes de o príncipe dos pregadores, foi um mestre da retórica, um homem conhecedor de técnicas de comunicação inigualável em sua época. Atraía milhares de pessoas todos os fins de semana. Não havia lugar. O tabernáculo, como era chamada a igreja dele, na qual ele pregava, era pastor, tinham 10.000 lugares. 10.000 lugares. E não cabia. Todavia, Spurgeon era extremamente zeloso, amado, da glória, não dele, do aplauso, não para ele, mas da glória de Cristo. O Cristo que proclamava. E jamais deixava sua eloquência suplantar a mensagem da cruz de Cristo e esse crucificado. As pessoas iam ouvi-lo não necessariamente pela sua eloquência, mas pelo Cristo que pregava de maneira simples e inteligível. Haviam doutores ali naquele auditório. Haviam ali pessoas da alta sociedade, conhecedores das várias áreas culturais, científicas, como também haviam ali donas de casas, pessoas que não tinham tido acesso à educação, e todas elas saíam maravilhadas porque entendiam a mensagem simples, objetiva
do Evangelho. Paulo entendeu que o objetivo da pregação do Evangelho, ou a tarefa do mensageiro, não era a demonstração de intelectualidade e de cultura, não era a exibição de retórica com habilidades de comunicação, não era arrancar suspiros, aplausos dos seus ouvintes, por meio de sua linguagem persuasiva, mas era anunciar de maneira simples o Evangelho às pessoas que estão perdidas, às pessoas que estavam condenadas a amargar a ira de Deus por toda a eternidade no inferno. Paulo sabia, amado, que se existia uma mensagem que poderia salvar as pessoas da perdição eterna, essa mensagem era a mensagem simples do Evangelho. Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem simples que todo pregador precisa anunciar. E aqui, amados, nos dá um alívio enorme. Porque nós não precisamos mandar os membros da igreja para o seminário, para eles aprenderem a pregação do Evangelho. Nós não precisamos colocar sobre ninguém o peso ou a difícil tarefa de primeiro ser alguém que tenha feito um curso bacharelado acerca do Evangelho, um mestrado, um doutorado. Tudo isso pode ajudar, mas a mensagem simples do Evangelho não depende disso. Não depende de conhecimento filosófico, não depende de uma formação profunda. Ela é simples. Se você foi alcançado por ela, você tem condições de falar de como o Evangelho fez diferença na sua vida, de como Cristo pôde pagar os seus pecados e como você tem prazer em servi-lo agora. Essa era a mensagem simples do Evangelho. Não me entendam mal, eu não estou aqui negando o valor do conhecimento intelectual, não estou negando aqui o valor da retórica e de uma boa comunicação. Todavia, amados, quando estas coisas se tornam um fim em si mesmo, elas anulam a cruz de Cristo, tornando assim totalmente ineficaz a pregação ou o trabalho do mensageiro. É isso que estou dizendo. Eu não consigo pregar, pastor, eu não tenho esse conhecimento que o senhor tem. Amados, o Evangelho é simples. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Nasceram assim, porque herdaram essa situação ou essa condição de condenados nos delitos e pecados do primeiro representante da humanidade chamado Adão. Porque quando ele caiu, a Bíblia diz que por ele entrou o pecado no mundo. Então todas as pessoas são pecadoras. Todas merecem o juízo e a ira de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer, diz a Escritura. Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós,
a fim de pagar o preço que o pecado trouxe a todos nós. E agora todo aquele que nele crê tem a sua dívida paga pelo sacrifício vicário dele na cruz do Calvário. Por isso, todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Porque na cruz, Jesus Cristo paga a dívida de todo o pecador que nele crê. Essa é a mensagem simples do Evangelho. Fez sentido para você? Fará sentido a outros, amado. Porque Deus operará com o Espírito Santo dele, como operou na sua vida, dando entendimento a todos aqueles que ouvirem, que Deus assim designou para crer. Essa é a mensagem simples do Evangelho. Você não pode fazer isso? Ide, pregai o Evangelho.